Já está conosco o palestrante da parte da manhã, o primeiro deles, pastor Alessandro. Pastor Alessandro, por favor, venha cá, deixa eu te apresentar aqui. Quem ainda não conhecia o pastor Alessandro? Levanta a mão. Tem uma turminha ainda que não te conhecia, mas a maior parte aqui já te conhece. Os irmãos estão felizes e se sentem honrados de ter o servo do Senhor ministrando para nós na 7ª Isladeja, na manhã deste dia. Quem se sente honrado, feliz, levante a mão e diga amém bem forte. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar e a partir deste momento, o pastor Alessandro estará ministrando a primeira palestra desta manhã. Estamos aguardando o segundo palestrante, ele vai chegar também, e nós nos sentimos honrados em ter, na parte da manhã, 2 palestras maravilhosas. Levante a mão para o céu e diga assim bem alto: fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Diga: Senhor, o nosso coração está aberto, como a terra cortada para receber a semente. Lança em nós a tua palavra, porque ao tempo certo, ao tempo da tua voz, o fruto será doce, agradável aos teus olhos. Aleluia. Abrace esse irmão que está ao seu lado e diga: bem-vindo à 7ª Isladeja. Poder se assentar, queridos, graças a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Queridos, eu quero inicialmente falar-lhes da minha grande alegria, da minha felicidade de poder nesta manhã unir a vocês para juntos podermos cultuarmos ao Senhor e louvarmos e bendizermos o seu santo nome, porque destas coisas Ele é digno e Ele é merecedor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, todos os irmãos, todas as irmãs, e parabenizá-los por esta disposição de virem buscar a presença de Deus e seguirem o conselho do apóstolo Pedro, de buscarem crescer na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e do nosso Deus. Quero louvar a Deus pela liderança deste ministério, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Antônio Lisboa, pastor Cláudio Lisboa, pastor Aderaldo, toda a diretoria, toda a equipe de irmãos e de irmãs, pela organização desta 7ª Escola de Líderes. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que trabalharam na organização e na realização deste projeto, para que ele de projeto pudesse se tornar uma realidade. E quero louvar a Deus pela alegria de poder participar desta escola e vir aqui aprender juntamente com os irmãos e com as irmãs. Estou aqui para aprender também junto com todos vocês. E eu quero agradecer a Deus e aos irmãos por terem se recordado de mim e convidado-me para poder estar aqui com vocês. Eu sei que este convite em nada deve-se naquilo que sou ou naquilo que faço, nem por mim mesmo e nem mesmo em Deus, mas eu sei que o fato de eu ser convidado para aqui estar é bondade, é generosidade, é piedade, é graça e é misericórdia do coração da liderança deste ministério e desta escola de líderes. Então eu quero agradecer muitíssimo a Deus e aos irmãos por permitirem que eu pudesse estar aqui com vocês nesta manhã. Isto me dá muita honra e enche o meu coração de muita alegria.
e já faz alguns dias que, tendo em vista a responsabilidade que sinto de cumprir o meu ofício aqui esta manhã, tenho tido até alguns sintomas no meu corpo, no meu organismo, e alguns deles faz a nossa barriga remexer para lá e para cá, e parecendo que tem alguma coisa viva aqui dentro da gente se mexendo, né? Mas é o temor de saber que estamos na dependência de Deus, que precisamos e dependemos de Deus, mas temos a confiança também de saber que o Senhor Deus bondosamente está conosco para nos ajudar. Amém, queridos? Quantos trouxeram uma boa palavra de Deus? Diga graças a Deus. Então peço a sua gentileza que você abra a sua no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. E eu quero ler com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. Já há alguns dias que recebi o convite para que poder estar com os irmãos, e na verdade já tem um tempinho que fui convidado, mas acerca daquilo que iríamos dizer, fiquei um pouco tranquilo e deixando um pouco para mais perto desse trabalho. E recentemente estive viajando a cidade de Bragança Paulista para poder ministrar em um congresso, e eu tenho um hábito que eu gosto muito de orar e falar com Deus dentro do carro. Nós temos a liberdade de orar e falar com Deus em todos os lugares, independente de qual seja o ambiente e a situação. E eu, dentro do carro, eu tenho esse costume de, indo para um lugar ao outro, seja de onde ou para onde, eu gosto muito de dirigir orando, falando com Deus. E tenho tido grandes experiências com Deus ao volante. E quando estava indo à cidade de Bragança Paulista, tanto na ida quanto na volta, o Senhor colocava esse texto que iremos refletir sobre ele aqui no meu coração. Recentemente, no final de semana passado, fui à cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e nesta feita fui de ônibus. E tanto na viagem de ida quanto de volta no ônibus, por toda a madrugada viajando, o Senhor também aquecia no meu coração o mesmo texto que Ele trouxe ao meu espírito quando estava viajando à cidade de Bragança Paulista, na ida e na volta. Então vamos ler Daniel, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 1. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1, e a tradução da Bíblia que eu utilizo, que é a Nova Versão Internacional, nela o texto, ele está escrito assim: E Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocar à frente de todo o governo do império. Talvez esta parte na sua Bíblia esteja que Daniel tinha um espírito excelente. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, os governadores concordarem que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto.
Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te rendo graças nesta manhã pela alegria de poder estar aqui com estes irmãos, para juntos termos comunhão e relacionamento contigo, e ouvirmos a tua voz falando ao nosso espírito e ao nosso coração. Permaneça conosco, Senhor, e que o nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, o livro de Daniel, como leva o próprio nome, Daniel, fora escrito por Daniel. Alguns dizem que Daniel escreveu por volta do ano 530 a.C., pouco depois do imperador Ciro ter conquistado a região da Babilônia, em 539 a.C. A autoria do livro de Daniel, ela fora confirmada pelo próprio Jesus, quando em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus faz referência a Daniel, quando ele cita o abominável da desolação. Se fôssemos fazer uma análise do livro de Daniel, poderíamos dividi-lo em 2 partes. A primeira parte compõe os capítulos de número 1 a 6, que conta-nos histórias a respeito do próprio Daniel e de alguns de seus amigos. Segunda divisão do livro seria do capítulo 7 até o capítulo de número 12, o último capítulo, onde Daniel relata-nos visões que ele teve sobre os impérios da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e também o Império Romano. O livro de Daniel contém 12 capítulos, 357 versículos, e ele foi escrito em 3 idiomas. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3, e também do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 13, foi escrito no idioma hebraico. Capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 7, versículo 28, foi escrito no idioma aramaico. E um texto do capítulo 3, versículo 5, quando ele se refere aos instrumentos musicais utilizados na sua época, esses instrumentos estão todos eles escritos no idioma grego. Daniel vivenciou o governo de 4 reinados, de 4 reis: o rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, o rei Dário e também o rei Ciro. Daniel, em seu livro, ele faz referência a fatos que ele viveu, que ele testemunhou, e também fatos a tempos futuros, que ele não os vira fisicamente, mas os contemplara em visões e revelações recebidas por ele de Deus. Daniel faz referência, por exemplo, a fatos, alguns a nós já passados, como o surgimento de Antíoco Epifânio, que no ano 165 a.C., invade o templo de Deus em Jerusalém e profana o altar do Senhor, oferecendo em holocausto ao deus Zeus um animal impuro no altar de Deus. E o Daniel também faz referência às relações existentes entre os impérios Seleucida e o Ptolomeu, que foram impérios que predominaram no período que nós conhecemos como período interbíblico, período de aproximadamente 400 anos, onde Deus não revelou-se aos homens por profecia através de ninguém. E Daniel também faz referência a temas que mesmo a nós, nos dias de hoje, também dizem respeito a dias vindouros, a tempos futuros. Daniel menciona eventos sobre a grande tribulação, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o anticristo, sobre o período do milênio. E o capítulo 12, versículo 2 de Daniel tem de forma uma curiosidade, que é a única referência em todo o Antigo Testamento onde há menção sobre a ressurreição dos mortos, tanto justos quanto injustos. Se fôssemos analisar o tema principal do livro de Daniel, perceberíamos que o livro de Daniel fala-nos sobre a soberania de Deus. Deus este que por vezes é em Daniel referido como o Altíssimo.
e que este Deus soberano, o Altíssimo, ele exerce controle, governo, poder, domínio sobre todos os reinos dos homens e de todas as nações. E não importa as circunstâncias que se ocorram, Ele está no controle da história, e no seu tempo, na hora certa, Ele haverá de intervir para cumprir, realizar o seu desejo, o seu querer e a sua vontade. Ainda que a cidade de Jerusalém seja ela destruída, o templo feito em ruínas, ainda que o povo de Deus esteja exilado e os maus governantes pareçam prosperar, mas Deus está no controle da história, e o seu querer vai ser posto em prática, porque não há nada e não há ninguém que possa impedir o Senhor de cumprir aquilo que Ele estabeleceu realizar. O livro de Daniel conta-nos sobre um período muito crítico do reino de Judá. Nos dias que Daniel viveu o reino de Deus, que durante os governos do rei Saul, rei Davi e rei Salomão eram unificados, era um reino só, um povo junto em comunhão diante de Deus. Após algum exílio no reino do norte e no reino do sul, houve uma grande divisão. Na verdade, após a morte de Salomão, há entre os seus filhos uma briga, uma guerra, um conflito, uma disputa pela ascensão ao trono em substituição ao pai, agora falecido. E como resultado desta discussão, deste desentendimento, desta discórdia, deste conflito, o reino unificado de Israel é dividido em dois reinos. O reino do norte, que chamou-se Israel e tinha em Samaria sua capital, e o reino do sul, chamado de Judá, e que tinha em Jerusalém a sua capital. E Daniel conta-nos sobre o ataque que foi feito ao reino do sul, o reino de Judá. Daniel nos narra que no ano 605 a.C., um império muito poderoso da Babilônia trava uma batalha contra o Egito na região de Carquemes e os derrota, e então sitia a região de Judá. No ano 597 a.C., eles invadem a cidade de Judá. Em 586 a.C., eles chegam à cidade de Jerusalém, destroem os muros da cidade, invadem o templo de Deus, o roubam, o saqueiam, o destroem. E em cada um destes três ataques ocorreram deportações. Jovens que estavam ali na região de Judá eram levados cativos, escravos, para a região da Babilônia. E no ataque de 605 a.C., na primeira deportação, Daniel estava nesta deportação. Fora levado entre tantos outros Daniel, os seus amigos Ananias, Misael e também o irmão Azarias. E eles foram levados juntamente com outros jovens, porque eles preenchiam os requisitos determinados pelo imperador para que alguns jovens fossem selecionados para, por um período de 3 anos, serem treinados lá no palácio na Babilônia, para estarem aptos, preparados e capacitados a servirem diante do rei. Os requisitos que eles preencheram eram de serem jovens da família real, da nobreza, jovens fisicamente perfeitos, de boa aparência, cultos, inteligentes, e eles foram separados para, durante 3 anos, aprenderem tudo sobre a cultura, os costumes, a tradição, o idioma, a fé, a filosofia, a religião e as deidades cultuadas e veneradas na região da Babilônia. E o texto de Daniel nos conta que a primeira coisa que aconteceu a estes meninos, quando chegaram na Babilônia, é que eles tiveram os seus nomes mudados, alterados, receberam novos nomes. Por exemplo, Daniel, cujo significado do nome é Deus é meu juiz, foi renomeado para Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida. O irmão Ananias, cujo nome significa o Senhor demonstra graça,
foi renomeado como Sadraque, cujo nome significa ordem de Aco, um deus babilônico. O irmão Misael, cujo nome significa quem é como Deus, recebeu o nome agora de Mesaque, que significa quem é como Aco. O irmão Azarias, cujo nome significa o Senhor ajuda, foi agora renomeado como Abednego, que significa servo de Nebo, também uma divindade babilônica. Mas o interessante, irmãos, que eu vejo nesta mudança de nome dos meninos, é que ao chegarem lá, tiveram poder para mudar o nome deles, mas não tiveram influência para mudar o caráter, para mudar a personalidade, para mudar os princípios e os valores de fé e de sua moral. O nome deles foi alterado, mas os valores, os princípios, a moral, a integridade, o caráter permaneceram inabaláveis diante da presença do nosso Deus. E aqui eu aprendo esta primeira lição no livro aqui escrito pelo irmão Daniel, que estamos abordando em parte este texto, que nada e ninguém, circunstância alguma, local algum, pressão alguma, pode alterar a nossa percepção de quem é Deus e a nossa disposição de estarmos íntegros, constantes e inabaláveis diante da sua presença. Nenhum tipo de adversidade, de luta, de dificuldade, de contrariedade, de pressão, de cobrança, nada e ninguém pode alterar o nosso caráter de homens e de mulheres de Deus. Quantos querem permanecer fiéis ao Senhor, diga glória ao seu nome. O nome deles foi mudado, mas não mudaram a integridade, o caráter, a fé daqueles meninos. Uma segunda coisa que Daniel nos diz que fizeram a eles assim que ali chegaram, é que foi oferecido a eles uma comida especial. Uma comida no olhar humano, na ótica humana, de extrema qualidade. Uma comida que todos gostariam de poder comer. Foi oferecido a Daniel e aos seus amigos a mesma comida que era oferecida e servida na mesa do próprio rei da Babilônia. A Babilônia, embora fosse uma nação, um império extremamente rico, a sua riqueza estava na mão da nobreza, estava na mão do governo do império, estava na mão dos poderosos. O povo simples, que era a grande maioria no reino da Babilônia, comia uma comida extremamente simples, comia uma comida que não era da mesma qualidade daquela servida entre os nobres, entre os ricos e entre os poderosos. Havia em algumas regiões da Babilônia até mesmo escassez de alimento para o grande povo. Alguns até mesmo tinham fome e trabalhavam arduamente ao longo do dia, às vezes até mesmo em troca do alimento. E a maioria das pessoas comiam a comida que era colhida no campo. Era frutas, verduras e legumes e nada mais. Mas Daniel agora tem diante de si aquilo que podemos chamar de um grande banquete, pastor Cláudio Lisboa. Era oferecido a eles, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, era oferecida a Daniel a melhor carne, a melhor picanha, o melhor filé mignon, o melhor contrafilé, era oferecida com grande comida de qualidade a Daniel. Mas Daniel, juntamente com seus amigos, fizeram uma escolha, tomaram uma decisão. Nós não queremos comer a comida que é servida na mesa do rei. Era mais ou menos assim, é como se Daniel estivesse recusando a picanha com a gordurinha escorrendo e pedisse o pepino.
É como se Daniel recusasse a lasanha e pedisse o quiabo. É como se Daniel recusasse o contrafilé a um molho madeira e pedisse ali a abobrinha. É como se Daniel recusasse um grande prato de um grande restaurante de classe A e escolhesse comer apenas verduras e legumes. Foi isso que Daniel escolheu, porque Daniel discerniu e entendeu que na cultura da Babilônia, antes do alimento ser oferecido ao rei, a primeira parte dele era oferecida e consagrada a um deus pagão. Parte do vinho, antes de ser servido ao rei, a primeira porção dele era derramado diante de um altar pagão. Muitos dos animais que eram sacrificados e feitos alimentos para serem servidos ao rei, eram animais impuros diante da lei de Deus, e o preparo destes alimentos eram contrários aos princípios também da lei de Deus. E Daniel toma uma decisão: eu não quero este alimento, me sirva os legumes. E aqui eu aprendo uma segunda lição com Daniel: nos é necessário aprendermos a dizermos não. Daniel teve a coragem, Daniel teve a ousadia de dizer não. E quando Daniel está dizendo não para aquela alimentação, ele não está apenas recusando um cardápio que lhe está sendo oferecido, ele não está apenas recusando uma sujeição do oficial encarregado deste cuidado, mas quando Daniel diz não a esta alimentação, ele está desobedecendo uma ordem do próprio imperador da Babilônia. Mas Daniel ousadamente, mesmo com esta consciência, ele diz não. E eu me lembro do apóstolo Pedro discursando lá em Atos 5:29, quando ele diz: pois me importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe por que hoje há muita gente embaraçada com diversas questões na vida? Porque não tiveram a força e a coragem para dizer não. Sabe por que hoje muita gente está se vendo com grandes problemas e dificuldades? Porque não souberam dizer não. Hoje muita gente está com seu casamento destruído, porque não soube dizer não a uma terceira pessoa. Hoje tem muita gente que está com problemas de consciência, diz porque não souberam dizer não a uma proposta que lhe foi oferecida, mas cujos meios eram escusos. Muita gente está financeiramente hoje em dificuldades, porque não souberam dizer não a um ganho fácil, porém de forma leviana, e que lhe trouxe sérios danos e consequências. E a gente, irmãos, precisa aprender a sermos firmes e também dizermos não, ainda que o nosso não desagrade alguém, seja este alguém até mesmo da nossa família, do nosso círculo de amizade, mas nos é necessário sermos firmes e, quando preciso, aprendermos a dizermos não, para que o Senhor seja glorificado e ache graça na nossa vida. Porque diante de algo aparentemente bom, proveitoso, gostoso, saboroso, que atende a alguns desejos da nossa humanidade, a gente quer dizer sim, mas a gente precisa aprender a dizer não, não quero, não vou fazer. Aquela comida todos queriam comer. Quem não comia estava querendo comer. E todos ao lado de Daniel a comiam. E Daniel disse: eu não quero. Eu fico conjecturando, imaginando. Come aí, Daniel. Está gostoso. Desfruta, Daniel. Saboreia, é bom, é prazeroso. E Daniel disse: eu não quero.
Mas está todo mundo comendo, mas eu não vou comer. Não é proibido não, Daniel, você pode comer, não tem problema, não tem nada de errado. Eu não quero. Olha para o teu irmão, diga: meu irmão, aprenda a dizer não. Olhe para mim, o texto não detalha, mas eu acredito que aos olhos a comida era desejável, aos olhos se dava vontade de dela saborear, mas mesmo aos olhos sendo desejável e ao paladar aparentemente agradável, Daniel insistiu e disse: não. Olhe para mim, meu irmão, aprenda a se posicionar, aprenda a expor as suas convicções, aprenda a se colocar como um homem, como mulher de Deus, diante de tudo, diante de todos, em qualquer situação ou circunstância. Porque Deus é Deus que honra aqueles que posicionam-se diante dele com integridade. Interessante que ninguém sugeriu isso para Daniel. A escolha foi dele. A decisão foi dele. Eu não quero. E o oficial fica preocupado e diz: se você não comer, eu morro, porque eu tenho a responsabilidade de que você se alimente desta comida. Ele diz: fica tranquilo, vamos fazer um teste. Durante 10 dias, nós só comeremos legumes. E você verá que o nosso estado ficará muito melhor do que aqueles que estão comendo da comida do rei. 10 dias passados, o aspecto de Daniel era de mais saúde, de mais força, de mais vigor do que aqueles que estavam comendo da comida do rei. Quando você aprender a dizer não para as coisas que não são de Deus, para dizer sim para Deus, Deus vai te fortalecer, Deus vai te encher, Deus vai fazer com que haja em você uma diferença em relação aos demais. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui com esse texto: para que Deus faça diferença na nossa vida, nós precisamos ser diferentes. Quem quer que Deus faça diferença na sua vida? Deus só fará diferença se você tiver a disposição de ser diferente. Deus não faz diferença na vida daquele que é igual. Deus não faz algo diferente na vida daquele que é igual a todo mundo. Deus faz coisas diferentes na vida daquele que é diferente. Deus dá coisas diferentes para a vida daquele que é diferente. Você não tem que ser igual aos outros. Você não tem que imitar a língua estranha de ninguém. Você não tem que imitar o sotaque de ninguém. Você não tem que imitar o defeito físico da mão de ninguém. Você não tem que imitar o vestuário de ninguém. Você tem que ser diferente, mas agradar ao Senhor com o seu jeito diferente de viver e de ser. Porque quem é diferente, Deus faz na vida dele coisas de... Um dia eu ouvi um companheiro contando que na infância dele, ele via, na infância adolescente, ele viu os seus amigos, os seus colegas fazendo muitas coisas. E ele sempre, com muito temor, dizia: Deus, eu posso ir? Deus dizia: não. Deus, eu posso fazer o que eles estão fazendo? Não. Eu posso brincar como eles estão brincando? Não. Eu posso ir onde eles estão indo? Não. E ele um dia perguntou: Deus, por quê? Porque eu não posso fazer o que os meus amigos fazem. Porque eu não posso ser como eles são. Porque eu não posso brincar como eles brincam. Porque eu não posso ir, por quê? E Deus disse: porque eu tenho para você o que eu não tenho para eles. Quem crê que Deus tem coisas diferentes reservadas para nós? Mas Deus espera que nós tenhamos a disposição de sermos diferentes. O texto diz que eles recusam a comida
aparentam estar melhor do que todos os demais. E diz a Bíblia Sagrada que estes meninos começam a receber dons de Deus, talentos de Deus, habilidades de Deus, capacidades de Deus, tanto humanas quanto espirituais. E esses dons, esses talentos, estas habilidades, estas capacitações que Deus a eles dera, fez com que eles começassem a ser honrados, a se destacarem no reino de Nabucodonosor na Babilônia. Diz o texto que algumas situações acontecem. Por exemplo, o rei tem um sonho e nenhum dos seus astrólogos, magos, feiticeiros, encantadores puderam revelar o sonho e tampouco o seu significado. Mas Daniel recebe por revelação de Deus qual foi o sonho que o imperador teve e o significado daquele sonho. Tendo este oráculo desvendado, o imperador honra a Daniel e coloca Daniel como um dos líderes e governantes do grande império da Babilônia. Os amigos de Daniel também recebem algum prestígio pela sua indicação e são postos em postos importantes no governo e na administração da Babilônia. Diz o texto que Nabucodonosor passa, vem um outro imperador chamado Belsazar passa, e agora passa a governar um imperador chamado Dário, como lemos aqui no capítulo de número 6. E quando Dário torna-se o imperador da Babilônia, diz a Bíblia que em Babilônia havia crescido assustadoramente, e agora já não lhe era mais possível governar sozinho. E ele então divide o reino da Babilônia em 120 províncias. É como o nosso Brasil, que é dividido em seus estados, ele divide a Babilônia em 120 estados, vamos dizer assim, e coloca sobre cada um destes 120 estados um governante responsável por cuidar daquela região. E ele elege 3 presidentes, 3 supervisores, que tinham a responsabilidade, a função de fiscalizar, de acompanhar o trabalho realizado por esses 120 governadores. E Daniel era um desses 3 presidentes, era um desses 3 supervisores. E diz o texto que Daniel se destaca muitíssimo entre todos esses 123 trabalhadores do imperador, ao ponto de todos eles terem um temor de que Daniel, pelo destaque que estava tendo, poderia tornar-se o chefe de todos eles. Daniel poderia passar a presidir sobre todos eles. E eles então se reúnem e tramam um plano. Precisamos encontrar algum erro, encontrar alguma falha. Precisamos ver alguma coisa em Daniel que o desabone diante do rei, para que o denunciemos e ele caia em prestígio aos olhos do imperador e seja destituído de ser presidente e autoridade sobre nós. E diz o texto que esses homens então começam a acompanhar Daniel dia após dia, todos os dias, o dia inteiro, e assim fazem por um longo tempo. Mas o texto que lemos diz que, embora assim fazendo, eles não puderam encontrar em Daniel nenhum erro, nenhuma falha, nenhum deslize, nenhum equívoco, nenhuma contradição. E o texto diz que nada disso puderam encontrar em Daniel, porque Daniel era fiel. Olha para o teu irmão, diga: meu irmão, Daniel era fiel. Diga: Daniel era fiel. Olhe para mim, irmão, sabe o que é que Deus procura encontrar em nós? Fidelidade. Sabe quem Deus está procurando? Fiéis. O Salmo 101 e o verso 6 diz que os olhos de Deus estão passeando sobre toda a terra, procurando encontrar um tipo de pessoa: os fiéis. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, Deus está procurando os fiéis.
Cadê os fiéis aqui nesta manhã? Olhe para mim. Deus não está procurando super-homem. Deus não está procurando mulher maravilha. Deus não está procurando grandes sacrifícios, não. Deus está procurando alguém que se dispõe a ser fiel. Durante um tempo da minha vida, principalmente no início da minha caminhada com Deus, era alguém que, entre aspas, fazia muitos sacrifícios entre aspas. Ficava 5, 7, 10 dias direto sem comer, sem beber, em jejum direto. Ia para o meio da mata, me refugiava em regiões de mata, no monte, e ali ficava por 7, 10 dias, sem tomar banho, sem comer, sem beber, sem pentear cabelo. Cabelo não fazia muita diferença, para falar a verdade. Sem escovar dente, sem trocar de roupa, sem nada, que nem um doido no meio do mato. Orando, buscando, enchendo da graça. Ao ponto de quando descia do monte, pegava o ônibus para ir para casa, pessoas sentadas do meu lado, caindo endemoniada dentro do ônibus. De pessoas, às vezes eu entrava na igreja, no culto seguinte, quando eu entrava no corredor da igreja, a gente caía endemoniada de eu entrar no corredor da igreja, pela presença da unção de Deus, por tanto tempo de consagração. Mas depois, não vigiava muito, não tinha muita sabedoria nas ações, nas decisões, nas atitudes, no olhar, no sentir, no pensar, no desejar. Embora me separasse por um tempo para tantos sacrifícios, por uma fome, uma sede de Deus, mas o restante não tinha muita vigilância. E Deus não quer muitas das coisas de sacrifícios, não é isso que chama a atenção de Deus. Não é isso que atrai a graça de Deus, a presença de Deus para nós. Mas Deus busca que nós sejamos olha o termo, meu irmão, Deus quer que você seja fiel. Diga para ele, você precisa ser fiel. Quem quer viver sempre em fidelidade com Deus? O Salmo 31, verso 23 diz: amem sempre o Senhor, todos vocês, os seus santos, porque o nosso Deus, Ele preserva os fiéis. Eu acho muito bonito o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o teu coração, de toda a tua alma, e assim vivam. O texto está dizendo que Deus pode nos dar um coração fiel. Mas sabe quando a gente vai receber este coração fiel? Quando a gente clamar a Deus e pedir a Deus por este coração fiel. O texto de Salmo 18, 25 diz que ao fiel ele se revela fiel. Aí tem alguns irmãos que acabam fazendo um contraponto a esta passagem, citando 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 13. Quando Paulo diz ao seu filho na fé que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, mas não fiel ao infiel. A minha infidelidade não torna Deus infiel, mas Deus permanece sendo fiel para quem é fiel. É como diz Salmo 18, 25, ao fiel te revelas fiel. Quem crê que Deus é fiel? Que Deus é fiel é sabido de todos. E já foram até confeccionados adesivos, que são colocados por toda parte, em todo lugar. E o adesivo diz lá, Deus é fiel. Quem já leu adesivo assim? Possível até que alguns entre nós o tenham. Mas a questão não é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é algo sabido de todo mundo. A questão não é se Deus é fiel, a questão é se eu sou fiel a Deus. Quem quer ser levantado na obra de Deus? Quem quer ficar firme na obra de Deus, fazendo o querer do Senhor? Então a gente precisa ser
1 Samuel capítulo 2, 35, Deus diz: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e com o meu pensamento. E a Bíblia diz que Daniel era um homem fiel. O obreiro precisa ser fiel a Deus, ser fiel à sua família, ser fiel ao seu ministério, ser fiel à sua liderança, ser fiel às autoridades que exercem sobre ele algum governo. O homem de Deus precisa ser fiel em todos os aspectos da sua vida, porque Deus não tem comunhão com o infiel. E eles observaram Daniel e disse: não tem erro nele, pois ele é. A Bíblia diz que Daniel era um homem que ele tinha um espírito excelente. Olhe para mim. Este espírito excelente aqui não é o espírito de Deus em Daniel. Esse espírito excelente não é a presença, não é a ação do Espírito de Deus em Daniel. Este espírito excelente é o espírito do próprio Daniel. É o seu caráter, é a sua integridade, é aquilo que Daniel é. Daniel era um homem de Deus. Daniel era um homem cheio do Espírito de Deus. Daniel era um homem que tinha dons e talentos recebidos de Deus. Mas aquilo que o texto se refere a ele ter um espírito excelente não é nada em relação a isso. É ele, é quem ele é. É quem ele é o que ele faz, é como ele age, é como ele se comporta, é a pessoa de Daniel. Olhe para mim. Eu conheço muitas pessoas que no exercício de um ministério, por um dom que receberam, uma habilidade que receberam, uma capacidade espiritual que receberam de Deus, a gente olha e diz: que homem de Deus. Que unção, que autoridade, que comunhão com Deus. Mas quando se refere a quem ele é, ele não se mostra um homem de Deus. Ele não se mostra alguém que é apaixonado, que ama a Deus de verdade. Porque o Espírito de Deus até age na vida dele por graça e bondade de Deus e por amor ao povo e compromisso com a sua palavra. Mas naquilo que ele é, ele não prova que ele verdadeiramente é um homem de Deus. E a grande questão no ministério, irmãos, não é aquilo que Deus faz e realiza através da nossa vida. Não é a manifestação de um dom espiritual através de nós. Não é a capacidade de uma boa eloquência, de uma intrepidez, de uma boa oratória, de um poder de persuasão. Não é isso. Não é um dom espiritual manifestado, não é isso. A questão é quem a gente é de verdade. É quem nós somos de verdade. Fora do altar, na nossa casa, no convívio diário com as pessoas, no nosso dia a dia, é quem a gente é de verdade. É isto que vai demonstrar se nós verdadeiramente somos ou não somos homens e mulheres de Deus. Porque para o povo, irmãos, talvez o que vale a mais são os dons do Espírito. Mas para Deus o que importa mais é a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Porque o dom do Espírito Santo é aquilo que manifesta de Deus em mim. Agora, a manifestação do fruto do Espírito não é aquilo de Deus em mim, mas é de mim para Deus, pela minha comunhão e o meu relacionamento com Ele. E Daniel era um homem que não tinha apenas dom, mas a vida dele era uma vida que demonstrava o fruto do Espírito, porque ele era um Espírito excelente. Olha para o teu irmão, diga: meu irmão, seja um Espírito excelente.
Qual é o testemunho que temos dado, irmãos? Quem olha para nós precisa enxergar em nós um homem de Deus e uma mulher de Deus. Podem até não concordar conosco, podem até não querer caminhar conosco, mas tem que olhar para nós e dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é alguém correto, é alguém honesto, é alguém sincero, é alguém piedoso, é alguém abençoado por Deus e canal de bênção para a vida das outras pessoas. E eles então, vendo que não tinha nada em Daniel, disseram consigo: então a gente tem que pegar ele na lei dele, do Deus dele. E foram até o rei e disseram: rei, a gente veio aqui pedir algo ao Senhor. O que foi? E eles foram mexer com o ego do rei, foram massagear o ego do rei, e disseram: rei, o Senhor é como se fosse um Deus entre nós, o Senhor não é só um homem, o Senhor para nós é como se fosse um Deus, e como um Deus entre nós, o Senhor merece ser venerado, ser reverenciado, ser cultuado, ser adorado. E o rei gostou da ideia, e eles disseram: faz uma coisa, ó rei, para que o Senhor cresça em credibilidade perante o povo, faz uma lei, e nesta lei o Senhor coloque a determinação que durante 30 dias, ninguém pode orar, fazer qualquer tipo de petição, reverência a alguém que não seja o Senhor. E põe na lei como punição que quem não o obedecer será lançado vivo dentro da cova dos leões. Mexeu com o ego do rei, o rei gostou, mandou fazer a lei e assinou. E quando assinou, esses homens foram logo procurar Daniel. E dizem que quando viram Daniel, o texto dá a ideia de que Daniel já sabia do que havia acontecido, já havia chegado ao conhecimento dele daquela lei. E eles veem Daniel então indo para a sua casa, e o texto dá a ideia de que eles vão seguindo Daniel para ver o que Daniel vai fazer. E o Daniel vai para o seu quarto na parte de cima, o Daniel abre a janela e vai orar. O que eu acho interessante que o texto nos diz é que Daniel fez aquilo que ele costumava. Olhe para mim, ele não foi orar por causa da lei, ele não foi orar porque agora se sentiu em perigo, ele não foi orar porque viu que a vida dele corria risco, não. Ele não foi orar porque estava com medo, não. Quando ele ficou sabendo do decreto, ele foi fazer aquilo que o texto diz que ele costumava fazer. 3 vezes por dia ele orava ao... Irmãos, a oração é algo que ela tem que ser praticado por toda a igreja. Todos que conhecem a Deus, que amam a Deus, têm que ter a prática da oração. Mas os obreiros têm que orar ainda mais. A oração, irmãos, é o nosso combustível, é o fôlego da nossa alma, já dizia alguém. E às vezes eu fico um pouco preocupado, porque às vezes na igreja a gente, vez por outra, tem que lançar uma campanha de oração, para conclamar os irmãos a unirem-se em oração. A gente tem que fazer campanha de oração. Aí tem gente que diz assim: eu vou fazer a campanha de Daniel, 21 dias de oração. Daniel não orava só 21 dias, não, ele orou a vida inteira 3 vezes por dia. Aí tem gente que faz a campanha de Daniel 21 dias, passou 21 dias, acabou o período de oração. Ora por tema, a campanha de Daniel é todo dia, a vida toda, 3 vezes por dia. Quem quer fazer essa campanha de Daniel? É 3 vezes por dia, a vida toda, não é 21 dias só não. Sabe por quê, irmão? Porque a oração não era algo que Daniel usava só em situação de perigo. Daniel não utilizava-se da oração apenas para externar a Deus uma queixa, uma preocupação, uma necessidade. Daniel não se utilizava da oração para apresentar a Deus os seus problemas ou anseios.
A oração para Daniel não era comunicação a Deus destas coisas, mas a oração para Daniel era o seu momento de encontro com Deus, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, de falar com Deus e de estar na sua presença. Eu não oro para contar para Deus meu problema só. Eu não oro para apresentar a Deus uma necessidade minha só, não. Eu oro porque eu amo, eu oro porque eu desejo, eu oro porque a minha alma anseia pela presença de Deus. Porque quem ora só para comunicar problema, a oração dele é diálogo, é monólogo, só ele fala. Mas quem faz da oração momento de comunhão não é monólogo, é diálogo. Ele fala com Deus e Deus fala com ele. Ele abre o coração para Deus e Deus se revela para ele. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente precisa, irmão, nos dedicarmos à prática da oração. Embora tenhamos muitos compromissos, muitas responsabilidades, muitos afazeres, tem dia que o dia fica pouco, diante de tanta coisa que a gente tem para resolver, mas nada e ninguém, eu sempre digo, nada e ninguém, pessoa alguma, responsabilidade alguma, compromisso algum pode roubar o nosso tempo com Deus. Precisa haver em todos os dias da nossa vida um tempo para a gente chamar do meu tempo com Deus. Agora é o tempo de eu estar na presença de Deus, de eu estar em encontro com Deus, de eu estar em comunhão com Deus. Há um pastor chamado Benihim, eu discordo de muita coisa que ele diz, mas um dos seus livros, ele escreveu uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li, o livro Bom Dia Espírito Santo. E ele disse que todos os dias ele separava um tempo do dia dele para entrar no quarto dele para orar. E ele dizia para a esposa: meu amor, não importa o que aconteça, não importa o que haja, não importa quem vem aqui, não me incomode, não me importune, porque agora é o meu tempo de eu estar a sós com o meu amigo Espírito Santo. E Daniel tinha esse hábito, Daniel tinha esse costume, e ele foi orar, e os inimigos então foram até o rei e disseram: o rei, sabe Daniel, que o senhor acha que é gente boa, o que tem? O senhor fez a lei e ele não está nem aí para a tua lei, e todo dia, 3 vezes por dia ele fica orando, e já está todo mundo sabendo que ele faz isso. E se o senhor não cumprir a lei que o senhor assinou, o senhor vai cair em descrédito com o povo. A lei não pode ser revogada, o senhor tem que cumprir a lei. E o rei então, contrariado, chamou Daniel e lançou Daniel dentro da cova. Diz alguns historiadores que naquela cova havia por volta de 70 leões. E aqueles 70 leões estão ali e não eram alimentados por nada e por ninguém. O alimento deles era aqueles que caíssem na cova. E o rei fecha a cova, abre a cova, lança Daniel lá dentro e fecha a cova. E ele vai embora. À noite ele não quer que nenhum músico toque instrumento, que ninguém o aqueça para que ele durma, que ninguém converse com ele. Ele fica a noite inteira em claro sem conseguir dormir. Quando o dia amanhece, ele vai correndo para a cova, e ele manda abrir a cova, e ele dá um grito e diz: Daniel, acaso o teu Deus, a quem você continuamente serve, pode livrá-lo do poder dos leões? Se ficasse tudo em silêncio, a morte seria constatada. Mas a voz de Daniel irrompe aquele silêncio e diz: o rei vive eternamente. O meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, fechou a boca dos... Olhe para mim, irmão. Quem crê que Deus faz isso? Quem crê que foi Deus que fechou a boca dos leões? Quem crê? Você crê? Só que o interessante, irmãos, é a gente perceber qual foi a colocação de Daniel
para os leões não terem causado dele nenhum dano. Porque o texto diz que o anjo foi e os leões tiveram as suas bocas fechadas, mas o leão é um animal extremamente selvagem, agressivo. Uma patada do leão mataria Daniel, rasgaria Daniel de alto a baixo, e nele não foi causado nenhum dano. O leão virou gatinho. Eram por volta de 70 e nenhum deles fez sequer um dano a Daniel. E Daniel, quando vai comunicar isto para o rei, ele diz o porquê que ele acredita que aquilo aconteceu. E ele diz: o meu Deus fechou a boca do leão, porque ele viu que eu era inocente. Deus viu que eu era inocente. Podemos ficar em pé, meu pastor? Fiquemos em pé, por favor. Olhe para mim, irmãos. Naquilo que somos e naquilo que temos feito, somos culpados ou somos inocentes? Diante de Deus, como estamos aqui esta manhã? Com culpa ou com inocência? Temos aqui todos nós esta manhã, somos inocentes ou temos alguma culpa aqui hoje diante de Deus? Podemos diante de Deus hoje dizer que estamos inocentes? Ou há algo diante de Deus hoje que nos culpa, que nos condena? Eu me lembro uma vez que eu fui participar de uma vigília. E naquela vigília iria ministrar eu e o pastor Napoleão Falcão, homem de Deus. E o pastor Napoleão Falcão iria ministrar primeiro, eu ia ministrar no encerramento da vigília. E o pastor Napoleão Falcão, nunca me esqueço daquilo que ele disse. Já no encerramento da sua fala, ele disse para todo aquele auditório: resolva as tuas pendências, porque a hora da prestação de contas está chegando. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Resolva as tuas pendências. Daniel disse: o meu Deus me livrou, porque ele sabia que eu era inocente. Estamos inocentes, irmãos? Ou será que há algo diante de Deus que nos traz culpa? Se há algo que nos traz culpa, vamos seguir o conselho do pastor Napoleão Falcão e vamos resolver as nossas pendências. Vamos dar um basta naquilo que é necessário ser dado. Vamos parar com aquilo que precisa ser paralisado. Vamos começar a fazer aquilo que devemos fazer. Vamos mudar o que precisa ser mudado. Vamos nos arrepender daquilo que precisamos nos arrepender. E vamos ser em Deus aquilo que sabemos que Deus espera que sejamos. Daniel diz: o meu Deus me livrou, porque ele viu que eu era aí. E o bom a nós, irmãos, é que todos nós podemos sair daqui esta manhã, todos inocentes diante de Deus, porque a sua graça, o seu perdão, a sua bondade, a sua misericórdia é poderosa para inocentar o culpado que diante dele se prostra, se rende, se humilha e tem disposição de mudança de vida. Fecha os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Meu tempo já é findo e eu quero orar pelos irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, nesta manhã queremos te render graças por este tempo precioso que o Senhor reserva para nós.
para estarmos diante da Tua presença, Senhor, meditando, refletindo na Tua palavra e sendo abençoado, edificado, fortalecido pelo Senhor, pela ação do Teu Espírito. Deus, eu Te dou graças por podermos nesta manhã compartilhar um pouco das experiências vividas pelo irmão Daniel e seus amigos, que foram fiéis, Senhor, foram sujeitos ao Senhor, foram homens corajosos, ó Pai, para dizerem não a tudo aquilo que era contraditório perante Ti. Deus, eu Te peço nesta manhã que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que semelhantemente ao irmão Daniel e os seus amigos, sejamos diferentes, sejamos fiéis, sejamos imutáveis na nossa fé, no nosso caráter, na nossa disposição de Te servir, de Te adorar, Senhor, e de cumprir e exercer o ministério para o qual o Senhor nos vocacionou. Deus, eu Te dou graças por esta manhã, e eu Te peço, ó Senhor, nos ajuda a termos uma vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade contigo, uma vida entregue, sujeita diante da Tua presença, do Teu altar. Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a melhorarmos a cada dia para Te agradar, nos ajuda, Senhor, a vencermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas fragilidades, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos excessos. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas omissões. Perdoa-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, e nos ajuda, Senhor, a Te servirmos, ó Pai, com verdade de todo o nosso coração. Pai, em o nome de Jesus, eu oro pela vida destes irmãos e destas irmãs, e eu Te peço, abençoa-os, fortaleça-os, anime-os, encoraja cada um deles, ó Pai, dá talentos, dá habilidades, capacidades humanas e espirituais. Sê com Teu filho, sê com a Tua filha. Deus, faça dele uma árvore frutífera no seu ministério. Usa o Teu filho com graça, com poder, com autoridade. Deus, abençoe estes irmãos, Senhor, para que eles sejam fiéis e estejam sempre, Senhor, inocentes diante da Tua santidade, perante a Tua presença, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E diga graças a Deus. Olha para o teu irmão, diga: meu irmão, vamos ser fiéis, porque o Senhor cuida de nós. Quem crê que o Senhor cuida de ti? Quem acredita nisso? Vamos receber o nosso presidente ainda em pé, em nome de Jesus. Estenda as mãos em direção do pastor Alessandro e diga: o Senhor te abençoe. Diga assim, com a mão estendida e bem forte: seja sempre a boca de Deus para nós. Aplauda o Senhor, o servo do Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Antes de você sentar, só um instantinho, só pegando um gancho aqui. Essa mensagem, ela é poderosa, porque ela fala de Deus inocentar você. E a coisa mais gostosa é você sair de um trabalho como este, carregando o sentimento: Deus trabalhou o meu coração, eu me sinto lavado. É isso que nós vamos viver aqui hoje, amanhã e na segunda-feira, na nossa Santa Ceia de Gratidão. Senhor, lava-nos, purifica-nos,
Tira de mim aquilo que não te agrada. Mas o fato de Deus fazer isso conosco aqui durante esses dias, desde ontem, olha que a mensagem de ontem já começou forte. Não tira de mim e de você a obrigação. Porque se Deus nos inocentou, é porque nós tínhamos algo para ser tratado. E talvez a pessoa com quem não esteja aqui, se estiver, aproveita o almoço, aproveita o intervalo, leva ele ali no stand da Editora Vida e dá uma Bíblia de presente. Isso aqui é em forma de me desculpa. E ajuda a livraria. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem gente que é assim, ele vai no culto e diz, Deus me perdoou. Ele acha que ele não precisa chegar em casa e dizer, minha santa, vem aqui. Hoje Deus me confrontou. E eu me senti nada. Eu queria que você me perdoasse. Você me perdoa? Aí ela vai, é claro que ela te perdoa, está com você há tanto tempo. E outra, vai trocar você por quê? Tudo igual, muda só o endereço onde mora. Então, você vai dizer para ela, quando ela disser, te abraçar chorando, eu te perdoo, você vai dizer, então me cobre, para que eu nunca mais tenha recaída. E se eu tiver, você diga, você me prometeu que não ia fazer mais isso. Mudar é preciso, mas quando mudamos, precisamos mostrar. Eu era de Vila Guarani, cheguei para o pastor Deusete e disse, eu vou para o Belém, porque aqui não dá na Vila Guarani, porque o povo aqui não me aceita, porque eu tive uma fase de um menino intolerante, difícil, nunca fui chamado por pecado, mas pensa num menino ranzinza, o machado está ao pé da árvore, e as mensagens eram tudo assim, cortante, pensa no bichinho brabo, encrenqueiro. Só que quando eu falei com o pastor Deusete, ele falou assim, mas Toninho, você não mudou? Eu disse, eu mudei, pastor. Ele falou, então não adianta você ir para o Belém, você tem que ficar aqui, assume a mocidade, mostra para a igreja que você mudou, porque depois Deus vai te levar para outro lugar, e vai chegar a notícia, Deus está usando ele lá, e vão dizer, realmente é Deus que está usando, porque nós vimos ele mudar aqui. Prova que você mudou dentro da tua casa, prova que você mudou na congregação, onde você está servindo a Deus, prova que você recebeu a palavra, foi confrontado. Mas procure as pessoas e diga, me perdoe, porque as pessoas acham que é assim, eu vou esquecer que eu ofendi, e a pessoa esquece que eu fiz e está tudo certo de caminho. Não, sabe como é que ajeita as coisas? É chamando, dizendo, me perdoa. Abraça e diz, eu não vou fazer mais. E se você vê eu querendo repetir, diga assim, você falou que era para mim dizer para eu. Eu estou dizendo, Depois de muitos anos, sem ficar arrumando certas... Na festa de 15 anos da Deja, teve um obreiro que ficou, foram 15 dias de culto. Pensa no obreiro que me pegou para Cristo. Desde o primeiro dia até o 15º dia, aquele obreiro ficou, e no 15º dia ele veio com a mesma história, mas aí no 15º dia eu já estava cansado. Não é desculpa, eu estava errado. E eu abri a porta do carro, ele veio com o mesmo discurso, e aí eu joguei a porta, eu desci e disse, Eujafa! Quando eu fui falar Eujafa, pensa numa missionária de flash. Porque é assim casamento também, marido de flash, mulher de flash. Eu não sei se ela passou por cima do carro, por trás do carro, mas quando eu vi ela estava segurando o meu braço, mas eu já tinha perdido o controle. O sangue tinha subido. Ela pegou no meu braço e apertou e disse, olha para mim, não faz isso, você vai jogar tudo fora, você mudou. Não faz isso, não faz isso. Eu olhei para os olhos dela, falei, encosta meu carro por favor. Subi para o púlpito, ajoelhei, comecei a chorar e disse, Jesus, eu pensei que eu já tinha vencido isso. E ele disse para mim, você terá que vencer isso todo dia até eu voltar.
Talvez a pessoa com quem você tenha que se acertar esteja aqui. Talvez esteja lá na casa, ou lá na congregação, não veio. Mas, por favor, ao encontrar esta pessoa, olhe nos olhos e diga: o Senhor falou comigo e eu não quero mais viver como eu vivia. Me perdoa, por favor.